Olá, meu nome é Daniela Faria e hoje a gente vai falar sobre o porquê de seguir as regras, como explicar para as crianças. Oi gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. É um assunto que diz respeito a todos nós, as regras. E talvez as regras a gente entre em contato com elas quando a gente começa a jogar os jogos de tabuleiro, quando a gente entra em contato com as regras dos jogos de pique-esconde, de pega-pega. São os primeiros contatos com as regras através das brincadeiras. Depois a gente entra em contato com a regra de ter que ir de uniforme para a escola, com a regra dos horários da escola, com a regra de não poder chegar atrasado, a regra do horário do lanche, o que pode levar de lanche, o que não pode levar de lanche, a regra do horário de dormir em casa, a regra de que dia pode comer porcaria, de que dia não pode comer porcaria e assim por diante. Mas se a gente for amplificando, a gente pode chegar nas regras de trânsito, as regras de convívio, as regras de um país, as regras de toda uma sociedade, as regras que fazem com que a gente possa conviver em sociedade. E explicar para uma criança o porquê seguir as regras pode ser que seja difícil e muitas vezes pode ser que a gente só consiga explicar a regra para determinado jogo, para determinado objetivo bem pequenininho. Mas eu andei pensando, ou talvez até experimentando, como é viver dentro de uma coletividade que segue as regras. Ou seja, como é que é viver e experimentar quando todo mundo segue as regras, o que é que acontece? Se a gente puder imaginar, se todo mundo seguisse as regras de trânsito, como seria o trânsito? Se todo mundo seguisse as regras de respeitar o que é de um, o que é de outro, como seria viver todos os dias no nosso país? Como seria a questão da segurança se todo mundo respeitasse o espaço, onde termina o meu espaço e onde começa o seu espaço? Quando a gente para pensar no coletivo, normalmente, principalmente dentro da nossa cultura, a gente pensa que o individual está em desvantagem. E talvez esse seja um dos grandes problemas da nossa cultura, do nosso Brasil. Na hora em que a gente começa a perceber que, cuidando do coletivo, eu estou cuidando de cada indivíduo que forma esse coletivo, eu começo a perceber que se a coletividade estiver bem, o indivíduo também estará bem. E na hora que eu ensino um filho que, ao seguir as regras e ao cuidar da coletividade da sua escola, do seu prédio, do seu bairro, da sua cidade, dos seus amigos, ele está cuidando dele mesmo. Na hora que esse filho aprende isso, a gente está sim construindo um futuro melhor, um presente melhor, um país melhor, um mundo melhor. Na hora que a gente para experimentar ou para imaginar como seria viver numa coletividade mais justa, numa coletividade que siga as regras comuns a todos, dá um alívio muito grande. Por quê? Porque nesse sentido todos estão considerados. E o indivíduo, ele está considerado a partir do momento em que ele faz parte desse todo. Por isso, minha gente, bora seguir as regras. Vamos seguir as regras com muito orgulho, ao invés de pensar que ao seguir as regras eu estou em desvantagem. Seguindo as regras a gente está em vantagem. A vantagem de cuidar de mim e de cuidar de você. Ensinando isso para os nossos filhos, a gente tem a grande chance de construir um futuro melhor. Um futuro melhor para todos, não só para o meu filho, para o seu filho, mas um futuro melhor para todo mundo. Essa é uma oportunidade que a gente tem de fazer com que as coisas funcionem. Quando a gente cuida do nosso, quando a gente cuida do meu e do seu, quando a gente cuida do nosso. E aí a gente faz uma grande transformação a respeito desse conceito. O conceito seguir regras, criar regras. E a gente pode sim cuidar do coletivo e cuidar do individual. Ao invés de só cuidar do individual, pensar no individual sem se preocupar com o coletivo. O individual vai estar muito bem quando todo mundo estiver considerado.
O vídeo de hoje ele traz essa reflexão de que quando a regra aparecer, não pense que ela é chata, que ela atrapalha. Comece a pensar nela como uma oportunidade de estar considerado nela junto com todo mundo. Isso pode ser muito, muito maravilhoso. Porque imaginar que todo mundo possa seguir aquela regra e imaginar a vida com aquela regra pode ser fantástico. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, espalhe essa ideia, clique aqui embaixo e se inscreva no canal. A gente se vê. Tchau, tchau.